A- Dando continuação à questão da Guerra Fria, a ONU foi criada então logo após a Segunda Grande Guerra, com o objetivo então de evitar que novas guerras acontecessem. E é claro que isso não aconteceu. É, Aqui nós temos algumas imagens do período da Guerra Fria, que vai de 45 até 91. Aqui nós temos lá nos anos 60 o Kennedy e o Khrushchev, o presidente dos Estados Unidos, da União Soviética, um período conhecido como Boa Vizinhança, mas muitas vezes quase aconteceu a Terceira Guerra Mundial. Aqui um outro símbolo da Guerra Fria, que é a corrida espacial, que é um satélite. O Muro de Berlim, também um símbolo da Guerra Fria. Não houve um confronto direto, mas houve muitas guerras indiretas. Aqui um exemplo, a Guerra do Vietnã, nos bastidores, a União Soviética apoiando o Vietnã do Norte, e aí soldados americanos participando diretamente da guerra. E a corrida nuclear, né? Então, aqui nós temos algumas características da Guerra Fria. Em 49, então, foi criada uma aliança militar, a OTAN, né, comandada pelos Estados Unidos. Em 1955, a União Soviética reuniu militarmente os países do Bloco Oriental Socialista e criou o Pacto de Varsóvia. Antes eu falei da ONU, né, que existe até hoje. A OTAN também existe até hoje. Por exemplo, a guerra do Afeganistão, né, tem uma boa participação da ONU lá. É claro que o Pacto de Varsóvia desapareceu junto com o bloco socialista, né, o bloco oriental, que hoje não existe mais, né? Vamos lembrar que a União Soviética desapareceu em 1991. O terror nuclear. A partir de 49, a União Soviética criou sua bomba, né? Os Estados Unidos lançou sobre Hiroshima e Nagasaki, já tinha sua bomba nuclear, e os soviéticos então criaram a bomba atômica em 49, iniciando uma corrida nuclear. Somas fabulosas foram gastas na corrida armamentista, até hoje, né? Hoje tem a mãe de todas as bombas, mísseis nucleares, né? Então, em todo o mundo havia o medo de uma guerra nuclear. Somente quem viveu a Guerra Fria pode, de repente, entender esse medo, né? Havia uma expectativa, né? Então, desde 45 a 91, principalmente lá nos anos, até os anos 80 principalmente, né? Que alguém de um lado apertasse um botão, jogasse um míssil e o mundo seria a Terceira Guerra Mundial, né? E última guerra, porque o mundo ia ser destruído com as armas nucleares. Aqui nós temos um filme lá dos anos 80, chama-se O Dia Seguinte, que ele fez muito sucesso nos anos 80. Ele mostra como seria se houvesse uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, este filme, lá dos anos 80, ele é bem realista, né?
de como seria um conflito. Ele mostra a cidade de Kansas, uma cidade do tamanho de Cuiabá. Então, imagine você em Cuiabá e aí de repente começa uma guerra nuclear. Para onde que você vai, né? Então, muita gente vai procurar os abrigos nucleares, né? Tem em muitas cidades havia os abrigos para uma possível guerra nuclear. E aí muita gente desesperada, muita gente vai se aproveitar para saquear, né? E quem teve a ideia de fugir da cidade vai encontrar um grande engarrafamento, né? E aí então, no filme, dois mísseis caem sobre Kansas City. E aí é uma pergunta aí para fazer para os físicos, né? É quando cai o míssil, tudo para, inclusive os relógios, né? A energia, então, e os motores, né? Carros, motos, nada funciona quando tem o impacto. E aí então, como se joga uma pedra na lagoa, a onda, a, a onda atômica, né? A, então, quem está a uma certa distância vai ter um certo grau de radiação. E quem está no epicentro, né, não vai sobrar muita coisa, não. Onda de radiação, né? Ó, esse menino ele fica cego. Então até as fazendas próximas da cidade são atingidas, né? E aí, dependendo da distância, você sobrevive e pega um câncer. Então, a onda de calor provocada pela radiação, né? Esse filme
lá dos anos 80, né? Então tem bastante efeitos especiais. E, e um toque final seria uma chuvinha ácida aí, né? Uma chuvinha bem cancerígena aí sobre a cidade.